conhecemos uma pessoa que nos orientou, nos disse, né, que a maneira mais fácil da gente chegar aqui era que eu arrumasse um emprego, porque eu aqui tenho a cidadania europeia, era que eu conseguisse um emprego aqui. E nessa visita exploratória, eu conversando com algumas pessoas, participei de um processo seletivo, fiz 3 entrevistas num único dia e a coisa aconteceu. Em um único dia, em uma única chance, em uma única oportunidade, a primeira tentativa, o emprego aconteceu, sabe? Só que foi aqui, em Dublin, né? Dia de sol na praia com você. Eu já tô tão acostumada. Já nem espero a noite acontecer. Quero morrer apaixonada. Suspirando no intervalo do teu cansaço. Navegando em mar aberto. Seu coração viajando dentro do espaço do teu abraço, derretendo no teu compasso, doce verão. Eu pensando no nosso futuro, se eu fizer uma movimentação de carreira, eu vou para onde aqui em Portugal? Qual é o pulo que eu vou dar, que eu vou conseguir um salário que também justifique? Sendo que eu passei já uma grande parte, vários meses procurando um trabalho e não surgiu quase nenhuma proposta, nada acontecia. Então eu vi que o cenário lá era bem desafiador e muito difícil e que poderia fazer sentido a gente pensar em batalhar, em ir para outro país e ver o que poderia acontecer, o que poderia ser mais fácil para a gente se movimentar. Quando eu fui contar para eles, né, não foi simples, não foi fácil, porque eu sabia que haveria ali eles iam ficar chateados, né? Um questionamento do porquê. Do porquê da gente estar indo. Agora enfim. que eles fizeram um esforço, saíram do Brasil, vieram morar no mesmo país que a gente estava morando para ficar a família reunida. Aí agora que estava todo mundo passando os domingos juntos, almoçando, saindo. Pois aí eu falei, olha só, a gente tomou uma decisão, não é uma decisão fácil, eu já estava achando logo que eu estava grávida. Porque toda vez que eu falo que quero dar uma notícia, eu não sei por que as pessoas acham que eu estou grávida. Eu falei, caramba, a Gisela engravidou de novo. Meu Deus. Aí quando ela disse que tinha uma notícia para dar pra gente, eu falei, terceiro filho. Caramba, desabou aquilo em cima da gente. Toninho falou, Silvia, coçou. Ele fez assim na testa. Ele falou, Silvia, o que será que a Gisela tem para dizer pra gente? Ela disse, eu não lembro se ela disse no restaurante ou no shopping. Aí eu falei, poxa, Gisela. Aí chegamos em casa e começamos a comentar, né? Eu e meu marido. Meu Deus, a Gisela vai embora para a Irlanda. Em 2014, quando eu conheci Portugal, nos apaixonamos. Aí meu marido, ele falou que quando ele se aposentasse, a gente ia morar aqui. Minha filha Gisela veio em agosto. Roberta anuncia que também viria para Portugal. Aí meu marido falou, não, nós vamos também. Portugal é um país lindo, né? Eu me sinto segura aqui. No Rio já não estava mais me sentindo segura. E aqui estamos, gostando muito, mas batendo de frente com algumas coisas. Essas roupas penduradas, que eu não gosto, né? Não aceito. E eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Meu marido, Antônio, ele vestiu a camisa do Portugal. Isso me põe feliz, né? Porque ele está feliz. Comento com ele às vezes, olha essa corda cheia de lençol. Silvia, não adianta reclamar.
Melhor do que ir para a lavanderia como eu vou com aquelas bolsas para secar roupa. Ah, tá bom. Falo para ele assim. Vai continuar indo para a lavanderia. Portugal não é tão acolhedor como eu esperava. Você, como turista, é diferente. Você está ali passando rápido e conhecendo lugares, na rapidez, não sei o quê, sendo bem atendida num restaurante, tudo isso, aquilo. Agora, para você morar, é diferente. É diferente. No momento, eu não me arrependo. Não sei se é devido ao Brasil estar violento, eu não me arrependo. Eu me sinto muito bem. Apesar desses problemas que tem havido, eu não me arrependo, não. Olá, eu sou Carolina Félix, advogada em Portugal. Os vistos mais comuns em Portugal são investimento, rendimento, estudo, trabalho, busca de trabalho e nômade digital. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho mais de cada um deles. Rendimento é de fácil aplicação e bem aceito. Estudo é um dos mais simples de aplicar. Investimento é o mais rápido na maioria das vezes e requer pouco tempo no país para ter acesso à nacionalidade por tempo. Empresário já vem com um plano financeiro organizado, em especial questões fiscais. Muitas pessoas me perguntam quais os erros mais comuns de brasileiros em Portugal. A minha resposta é achar que é fácil tirar os documentos para morar em Portugal, não se organizar em termos fiscais. Achar que aqui se paga pouco imposto, não se organizar financeiramente, não entender a dinâmica empresarial, comercial e laboral. Enfim, é importante você se organizar e se informar antes de realizar o seu processo migratório. Eu tinha 18 anos, não ia passar numa faculdade pública no Brasil, porque é muito difícil, a nota do Enem tem que ser muito alta. Então, eu escolhi vir para Portugal pela facilidade, porque eles aceitam o Enem, então fica muito mais fácil vir. E eu queria sair, eu sempre fui muito aventureira, eu sou muito do mundo, então onde eu puder ir eu vou. Era muito sobre eu sair e talvez me tornar uma diplomata, mas eu cheguei aqui e não era quem eu era. Eu sempre gostei muito de desenhar, mas nunca pensei em ramo de artes. Então eu vim para cá realmente acreditando que eu ia me formar. Eu saí da Faculdade de Relações Internacionais sem saber o que eu ia fazer, se eu ia estudar, se eu ia trabalhar. Aí fiquei trabalhando e eu apliquei para fazer design no IAD. E quando chegou em setembro, eu tive uma oportunidade de virar aprendiz. Quando eu marquei de fazer uma tatu, eu fiquei conversando, mostrei meus desenhos e me chamaram para ser aprendiz. Então, algo que eu não estava procurando apareceu e eu fiz minha primeira tatu no mesmo final de semana que me chamaram para ser aprendiz e eu me apaixonei. Aí eu larguei de novo a faculdade, comprei todo o meu material com todo o dinheiro que eu estava guardando para a faculdade e deu certo. E não é um mercado nada fácil, porque primeiro tem muita responsabilidade envolvida, porque a tatuagem é hospitalar, né? Então a gente mexe com sangue, mexe com agulha, então o trabalho por si só já é de uma responsabilidade muito grande e nada fácil, porque qualquer erro pode ser muito maior do que só uma tatuagem feia pro resto da vida. Pode ter outras coisas. E tirando isso, tem a parte toda de ter cliente e de ser bom, né? Que eu acho que faz uma grande diferença. Então, meio que parece que era para eu ser tatuadora, porque todo o processo foi muito leve. Eu sou do Rio. E o Rio é um pouco perigoso. Então, eu acho que eu vim muito na expectativa de calma, de tipo, tá segura, principalmente como mulher também. Mas não tantas expectativas em relação a Portugal além disso, porque eu era criança demais para depositar tanta expectativa em lugares e culturas. Eu estava mais pela aventura. Então, eu decidi terminar esse ciclo com Lisboa por várias razões. Eu acho que eu, contando essa história resumidamente, eu contei só as partes boas, porque foi o que me pareceu justo levar o caminho, porque foi muito bom. Mas tem muita coisa ruim envolvida.
o que não me faz perder o amor por Lisboa. Eu sou carioca, e o carioca tem um jeito muito quente, muito caloroso, muito amigável de ser. E eu sinto muita falta desse afeto de graça. Não sei se eu vou encontrar isso em Barcelona, mas eu acho que se eu posso sair para tentar em um lugar novo, não tem por que não tentar. E eu já viajei várias vezes para lá e eu consegui sentir um pouco mais desse quentinho que eu tô procurando. Então eu acho que isso é uma das grandes razões de eu estar indo. A outra razão eu acho que também seria espalhar um pouco mais meu trabalho, porque como eu tenho aqui como base, eu sempre posso voltar e pretendo voltar todo mês. Além dessa parte, é impossível resolver documentação aqui. Eu já moro há 7 anos e só consegui dar entrada na minha cidadania agora. E supostamente você pode dar entrada nos 5. Então, a culpa não foi minha. E eu não consegui ter até agora. E são tantos fatores que é difícil saber. É uma decisão de vida, né? Eu tô mudando toda a minha vida. Mas eu acho que é tentar terminar esse ciclo, porque já durou muito tempo. Então, tentar iniciar mais um. A decisão de vir para Portugal, primeiramente, foi porque a minha família inteira é portuguesa. Eu sou descendente de português. E Portugal seria um meio mais rápido de eu conseguir tirar a cidadania portuguesa, e eu também queria estudar. Então, uniu o útil ao agradável, consegui passar no mestrado em exercício físico e saúde na FMH, tirei a minha cidadania e por isso que eu vim para Portugal. Além disso, também foi por conta da segurança, da qualidade de vida, de você poder andar tranquilamente na rua. Então, tudo isso fez com que eu viesse para Portugal. Bom, a expectativa do mestrado era que a minha mãe queria ter um filho mestre, um filho estudioso em algum ramo da educação física, mas não foi muito por esse caminho. Quando eu vim fazer o mestrado, a cultura aqui, o jeito que eles estudam, se unem, é muito diferente do Brasil. Eles costumam sair da licenciatura e já emendar direto um mestrado. E no Brasil, totalmente diferente. Então, eles já tinham um grupo feito, eles já eram unidos, e eu sou simplesmente um estranho, uma pessoa nova chegando num lugar desconhecido. Além disso, não são todos, mas teve professores xenofóbicos que não gostavam de brasileiros, e por isso eu acabei me decepcionando um pouco e deixando de lado essa área acadêmica do mestrado. Quando eu vim para cá, eu não consegui trabalhar na minha área porque eu tinha que fazer a equivalência do meu diploma. E nesse tempo, demorou 1 ano para eu conseguir ter essa equivalência pronta. Nesse 1 ano, eu consegui trabalhar em alguns ramos aqui em Portugal, na área da televisão, fazendo figuração, participando de reality show, e também trabalhei em loja de suplementação. Quando eu trabalhei em loja de suplementação e vi o quanto a loja faturava mensal, e eu via um fluxo muito grande de compra de suplemento, do interesse pelo desporto, e consegui ver a oportunidade de fazer o novo e crescer nesse ramo. Atualmente eu penso num futuro em Portugal porque eu estou com a minha empresa aberta e estou com uma filha a caminho. Se eu fosse uma pessoa CLT, uma pessoa contratada, focando minha energia para os outros, eu pensaria daqui um tempo, daqui 1 ano mais ou menos, me mudar. Luxemburgo, Irlanda, Suíça, que são países mais desenvolvidos com um salário mínimo muito maior. Claro, tem um custo de vida mais elevado, só que mesmo com esse custo de vida mais elevado, eu sei que no final do mês eu teria ainda como guardar um bom dinheiro e juntar para depois eu também ainda empreender, porque minha meta sempre foi trabalhar para mim mesmo, eu ser empreendedor. Então, atualmente, não me vejo saindo de Portugal. A dança pra mim é tudo. A dança pra mim é o que me tirou e que me tira, né, da solidão, porque eu sou muito família. E pra mim o maior desafio de estar aqui é estar muito longe da minha família. E a dança, ela me une com a minha família, como se eu dançasse e a minha família estivesse ali. Meu nome é Marceli, eu tô há 5 anos em Portugal. Eu posso me considerar uma artista. Eu não sou só um modelo.
Hoje eu sou uma apresentadora, uma atriz, uma dançarina, uma atleta. O que me pedirem, eu estudo e tento realizar da melhor forma. Referente a trabalho, eu fui muito acolhida por conta do fato de algo tão triste que aconteceu no mundo, que foi o Covid. Eu fui muito abraçada aqui porque eles precisavam usar os modelos de casa. Então, as modelos não poderiam viajar. E foi aí que eu entrei na Farfetch de e-commerce e eu trabalhei lá durante 3 anos. Então, me deu muita visibilidade e daí, a partir daí, eu consegui meu trabalho, né? Entrei no reality, fui modelo protagonista atriz também do clipe do Alok. Me trouxe um peso. Eu não esperava, talvez, trabalhar como eu trabalhei assim que eu cheguei. A recepção aqui, as pessoas para mim foram muito amigas, sabe? Eu sou muito privilegiada pelos portugueses aqui. Eu tenho várias amigas. Tem algumas coisas diferentes, mas assim eu fui recebida com muito amor aqui. Eu não sou uma pessoa negativa, mas eu acho que eu pensei que seria muito mais desafiador do que realmente foi. Tirando o fato da documentação, que é algo muito delicado, eu fui, assim, desde que eu cheguei eu trabalhei como modelo, sabe? Eu acho que a realidade foi boa pra mim, acho. Eu acho que pra mim foi boa. Sou o Paulo, tenho 43 anos, sou filho de imigrantes, mãe angolana, pai cabo-verdiano. Vieram de África em 78 para residir em Almada. Eu sou a primeira geração aqui de os novos empreendedores estrangeiros. Sou muito empreendedor. A minha história no Bitoque começa por mera curiosidade, foi um tropeção. Aliás, foi um tropeção que eu tive na restauração. Tinha uma amiga que tinha um restaurante na Costa da Caparica em que estava fechado e eu aluguei o restaurante sem perceber qualquer coisa de restauração, não tinha formação nenhuma e resolvi abrir o restaurante à aventura. A aventura correu super bem, só que a Costa é uma zona muito sazonal e eu, como não tinha estrutura, senti que tinha que fugir rapidamente da Costa e o que é que peguei? Peguei num prego que nós tínhamos lá, era uma Santos, e trouxe comigo às costas para a zona da Amora. Na zona da Amora abri o primeiro restaurante, que foi no prego, um conceito fora da caixa também, divertido, mas a ideia do bitoque já existia há muito tempo. Isto porque o bitoque é o prato típico mais comido em Portugal e não tinha como não dar certo. Peguei na estrutura do bitoque e desenvolvi em 9 bitoques completamente fora da caixa, 2 de peixe, um vegetariano, que contra mim falo que eu sou carnívoro, que é um bife de berinjela maravilhoso com molho de natas e alho, e 6 de carne, lombo, alcatra, frango e javali. Neste momento estamos a estudar 2 carnes também fora do contexto normal, que é uma carne de crocodilo e uma carne de canguru, ou seja, 2 bitoques, um de crocodilo e um de canguru, mesmo off da box. E é esta a brincadeira que eu vou desenvolvendo aqui no bitoque. No bitoque e no prego fazem anos no mesmo dia, no dia da criança, dia 1 de junho. O prego começou há 3 anos e o bitoque fez agora 1 ano. Eu acho que morar em outro país é como se eu sempre estivesse com um sapato. Pode me tratar super bem, mas eu não vou andar descalça. Eu venho de um subbairro, que nem é considerado um bairro, então eu não tinha ideia da cultura portuguesa. Eu não sabia se eles eram machistas, preconceituosos, se eram legais. Eu não sabia que existia o fado, né? Eu tinha uma ignorância muito grande. Então, quando eu cheguei aqui, eu nem sabia que eu ia ter que tirar um documento para poder trabalhar. Então, foi realmente, assim, uma realidade que mudou toda a estrutura e como eu cresci como pessoa. Eu fui guerreira. Aqui você evolui bastante, você cresce. Atrás. Eu não sabia que existia
xenofobia até chegar aqui. Eu amo Portugal, eu amo as pessoas daqui, mas a realidade da xenofobia de assim, você é brasileira? Então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, foi uma realidade que pra mim, eu acho que é o que não machuca só a mim, mas todas as pessoas aqui. Porém, acabei amando a cultura daqui, não sabia que existia o fado. E teve o Rock in Rio Lisboa. Quando eu cheguei, eu ouvi uma voz assim, e eu falei, gente, que voz é essa? E o meu amigo falou assim, é a Sara Correia. Ela é uma cantora, tipo, famosíssima de fado. E aí eu falei, gente, o fado existe. Eu não sabia o que era fado. Eu ainda não sei decifrar o que é o fado, mas é como se fosse uma canção de lírica, mas ao mesmo tempo não é, que te conecta. E eu fiquei emocionada e eu quis saber mais. E tem cantoras maravilhosas aqui, como a Carminho, como a Ana Moura, a Marisa, que são super consagradas aqui, realmente muda muito, assim. Pra mim, o fado é uma coisa que eu vou carregar pra vida. Olha, eu falo que eu fiz um estágio antes de vir pra cá, porque minha família também é portuguesa. Minha avó é da Ilha da Madeira, ela faleceu tem... dos Açores, meu avô. Ela faleceu tem 4 anos, que foi mais ou menos a época que eu vim pra cá, porque ela era o que me prendia no Brasil. Sempre fiquei muito grudado com a minha avó, que é ela que me criou. Geralmente. Então eu já estava acostumado, só que eu só fui perceber o quão portuguesa ela era quando eu cheguei aqui em Portugal. Eu vi os outros falar, eu pensava, caraca, o sotaque da minha avó, a criação dela é igualzinho, não muda nada. Mas já era... E eu falo, eu fiz um estágio, porque se eu não tivesse feito isso, eu ia sofrer bem mais aqui com... O português, ele é muito direto. É muito reto. É muito reto, então se assusta um pouco. E a gente não tá acostumado, a gente é mais fofinho, mais acolhedor, abraça, não sei. Aqui não, pum, acabou. Isso eu sinto muita falta. Isso eu me sinto maltratada. Eu tenho vontade de chegar em casa e chorar, depois que me tratam mal, assim. O segredo de uma boa Imperial, copos geladinha estalar, uma boa marca de Imperial, que é muito importante, e o copo meio inclinado, ir rodando devagar, muito smooth, para criar aquela envolvência do líquido a cair no copo, acho que é o maior segredo. A qualidade de vida realmente A qualidade é incrível, não tem nem o que reclamar. Também. Eu falei pra ela quanto eu gostava de remédio, quanto eu tô gastando aqui, muito pouquinho. A única coisa que eu reclamo é o salário, que é baixo. É baixo. Hoje em dia o custo de vida tá aumentando, o arrendamento tá aumentando. Tá aumentando, Quando eu vim pra uma cá, Quando loucura. eu vim em 2014 era bem barato. eu pagava 400, eu dividi um apartamento. Eu pagava 420 no quarto e a outra mulher pagava o mesmo valor no outro quarto. Entrou a guerra, o cara passou de 900 para o arrendamento para 1.800. Ele falou, você quer ficar, fica, não quer, vai embora. Arrendamento aqui é difícil, ainda mais sem documento. Até sair, daí você tem que pagar 7 calções, É um monte. mais 7 rendas adiantadas e deixar ainda o seu rim assinado para qualquer coisa. E não que pode um precisar. monte de coisa, não pode pet, não pode isso, não pode aquilo. Isso, não pode muito... cachorro, é horrível. É horrível. É complicado. E tu? Como é que foi? Eu tinha 18 anos quando eu vim pra cá. Eu era um nenenzinho. Passaram 7 anos, né? Só pra explicar. Então, assim, minha expectativa quando eu vim pra Portugal, quando eu saí do Brasil, era de ser estudante pra ser orgulho da família. Mas quando eu cheguei, na verdade, foi de me conhecer. De, tipo, conseguir largar um pouco essa vontade de estar sempre fazendo tudo pela família, pelo orgulho. E de fazer o que eu queria também, porque aqui eu tive as oportunidades de seguir o que eu queria e não o que queriam de mim. Aí eu virei tatuadora, minha vida ficou muito boa em relação ao que eu queria. Portugal abriu essa porta para mim e muitas outras de sonhos e sonhos sendo realizados, mas ao mesmo tempo um vazio assim dentro, de ser maltratada, de achar que todo mundo sendo rabugento, você vira rabugento também, porque você começa a tratar igual. Aí depois você se olha no espelho e fala, por que eu sou rabugenta? Daí por aí vai, né? Vida que segue. Aí eu vou me mudar. Mas eu gosto muito de Portugal, morei 7 anos, mas tudo na vida é tipo assim, a gente pode ter 100 pessoas muito legais. Até na nossa vida hoje. 100 pessoas muito legais, 2 que te tratam mal, vão pesar muito mais das 100 legais. Isso é triste, mas é a realidade. Tem que ter alguém para culpar pelos seus próprios problemas. Então, culpa quem é de fora.
Tipo, se a gente que já é brasileiro sofre assim, imagina você sendo um africano aqui, imagina você sendo O que aconteceu alguém, com o Bruno um indiano. Galhaço? Tipo, é pior Nossa, ainda. bizarro. O segredo de um bom bitoque é o molho. E estes são os nossos segredos. Nós temos 7 molhos completamente diferentes. Temos o molho de francesinha, temos o molho benedite, temos o molho de natas e alho, temos o molho de cebolada, temos o molho teriyaki para quem gosta de um toque mais asiático e temos o molho demi-glace, que é o clássico, que é o de mostarda. E aí está o segredo, é como nós fazemos o molho. É com uma ficha técnica que está num baú fechado a 7 chaves e é isto que nos dá esta alegria. Português mais para almocei. meio-dia, volta a abrir o comércio às 4 da tarde. Você tem 4 horas de almoço. Vai ficar na Isso rua, né? não, Porque não existe. Não dá pra você voltar pra casa e depois trabalhar. É, mas daí depende do seu trabalho. É. Eu nunca mais almocei. No Saudades. você vai pro centro de Lisboa, tá fechado do Pô, isso meio-dia aqui, até as você não 3. viu É, como eu uma coisa almocei? diferente. Meu bitoque? Cheguei Daqui. aqui faminta. Comia 3 pratos desses. Tô brincando. Mas é assim, quem vem, por exemplo, eu venho de São Paulo. É um ritmo frenético, é a selva de pedra. São Paulo é você, eu tenho o costume de andar muito rápido. Parece que eu tô correndo, mas eu tô andando e eu não percebo. Aqui em Portugal, eu tô andando, o pessoal fala: "Meu, você tá correndo, calma, vai devagar". É outro ritmo, eles são bem mais calmos e eu sou muito Sou acelerado. acelerada também. É. Meu marido fala. Mas caramba. tem isso também, aqui Pô, é você muito fala mais. bem demais daqui. Parece que eu odeio esse lugar. Eu gosto, eu moro há 7 anos, mas você tem que falar um pouco menos bem, porque daí eu Não, eu tenho que não falar bem, consigo. pô. Família inteira portuguesa, É. tudo. Eu acho legal também o respeito que tem nessa matéria de festas, né? Até festivais, shows, tem horário pra acabar. Ah, eu ia falar no que eu gosto das apartamento que festas de você rua. tem. Eu gosto da cultura de festa de rua daqui. Tem que ser. Gosto É. bastante. Lá, Bastante, as festas do Santos. É, festa de Santos. É, Sempre agora, tem né? alguma Esse coisa, agora tá tipo, tendo, começou, esse tá pô, tendo. no Natal É, fazem a isso. feirinha, A aqui sardinha, agora você já fazem a comeu? festa de Santos. Eu ainda não comi Sardinha sardinha com assada, pão. não, assada na brasa, tentar assim, na isso. rua. Adoro as castanhas. Inteira, vem tripa e tudo. É mesmo? Vem É. a cara dela. Vem tudo. Vem é no bom. pãozinho roxinho dela, deitadinha assim. No Brasil tem o estádio da Eu gosto Lusa, das né? castanhas. E lá eles fazem essas festas. Minha mãe cresceu comendo sardinha assada na brasa. E aí eu fui comer aqui em Portugal com ela e eu não sabia. A hora que eu fui comer a sardinha, ela tava inteira. Minha mãe falou: "Come". Aí eu tenho que comer essas tripas, tudo. Meu avô passava até o pão assim, ó, no prato pra comer. Eu falei: "Meu Deus, não consigo. É muito pra mim". Não deu, eu tive que Até tirar. aqui. É muito pra mim, Eu são os vou. caracóis. Ai, gente, não aguento Os comer caracóis, eu caracol. comi os caracóis. Você comeu? Eu não tive coragem Eu me de senti experimentar. assim, no limite. Deus me livre. Eu me senti assim, winner. Consegui. É gostoso. Não comeria de novo, mas é gostoso. Tem uma textura do quê? De sashimi, assim, tipo É o peixe caldo. cru? Que você come Parece que aquela você tá borrachinha, comendo, sei lá, um pedacinho de polvo ou uma carne de camarão. meio borrachudo. Mas a diferença é o caldozinho, que sabe? É como se você estivesse comendo, tipo, uma sopinha. O segredo tá... Eu ainda vou experimentar, ainda vou criar Experimenta. coragem pra... Eu me senti assim, uma pra vencedora. Não Corajosa. comeria de novo. E muita coisa Eu me você, senti no limite. tá vendo? Muita coisa. Fado, É, amiga. caracóis. Eu gosto. Já vi que você ama Sintra, então vamos marcar de conhecer um palácio lá, né? É, eu gosto de passear em Castelo. Sintra. Você já foi na Quinta da Regaleira? Onde é a Quinta da Regaleira? Em É Sintra. Sintra. É, Não, acho é um que palácio, não. muito um bonito. lugar bem bonito pra É. conhecer. Já foi na Zenha do Mar, a praia, as Zenhas do Mar. Já, Tem uma piscina, em é linda, né? Colares. Em Colares? Não sei se é Colares, mas já Adoro foi. Colares. Eu adoro ir pra Lindo. Cascais. Adoro. Cascais aqui é como se fosse o Leblon. Cascais é lindo. Né? Nossa, é Eu acho que do Rio eu só Cascais fui... lava a minha Copacabana, alma, me entendeu? É gostoso. Eu morei na Barra da Tijuca, é um bairro lindo, um lugar lindo, né? Aí você vem pra Cascais também, é lindo. Eu Mas isso adoro. de Lisboa já é muito bonito. Adoro. Por exemplo, isso que ele falou de viver a cidade, isso é um fato. É. Eu não vivia o Rio de Janeiro igual eu vivo Aqui Lisboa. você- Tudo aqui é mirador, eu morava na Graça. Meu marido Tem ganha tudo. salário Você de passa na Ai, a aposentado. Graça, Graça é você tá... incrível. Você senta Meu pra amigo beber uma mora lá. cerveja ou um café, você tá de frente pro miradouro, curtindo. Daí você desce vê pro a Jardim da cidade. Graça. Aí você faz uma coisa bem europeia, que é Adoro pegar essa caninha, chiado, botar na grama, sentar, ler um assim. livro. Isso é uma parte cultural que eu não fazia no Rio. Eu saio pra viver a cidade. Fala com todo mundo junto, Resiliência, um brinde às nossas conquistas, às nossas vitórias. a nossa cultura. Ai, tá quente o meu.
Delícia. O seu tá geladinho. É. Não, isso aqui é serviço de qualidade. Antes de acabar, já tem uma nova aqui. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai fritando, vai fritando, vai fritando. Mais caldinho, mais caldinho, mais caldinho. Eu vou comer bitoque e tomar imperial. Eu vou comer bitoque e tomar imperial. Porque saí de casa e vim pra Portugal. Aqui não pego nada e lá pego geral. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo.